dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e nesse vídeo a gente vai continuar a leitura, esse relacionamento com a Bíblia, né? Essa leitura e relacionamento, né? Ah, o texto ele representa um momento de respostas, talvez levando a sério respostas cirúrgicas de alguém ou de um monte de alguém que pensaram e que refletiram no desenvolvimento de uma vida e de uma fonte de respostas. E logo a gente pode considerar que estamos nos relacionando com a Bíblia, né? Que ela representa uma entidade no sentido espiritual mesmo, né? Ou, se você preferir, metafísico, né? Uma coisa assim. Né? Todo o texto ele é metafísico, ele é imaterial. Então vamos lá, hoje é o capítulo 3 da carta aos Filipenses. É... No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Não me custa nada escrever-vos as mesmas coisas, e a vós isto dá mais segurança. Parêntese. Os judaizantes e o exemplo de Paulo. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães, cuidado com esses mutilados. Os verdadeiros circuncidados somos nós, que prestamos culto movidos pelo Espírito de Deus, colocamos nossa glória no Cristo Jesus e não confiamos na carne. Bem que eu poderia pôr minha confiança na carne. Se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu mais ainda. Fui circuncidado no 8º dia. Sou da raça de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu, filho de Hebreus. Quanto à observância da lei, fariseu, no tocante ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei irrepreensível. Mas essas coisas que eram ganhos para mim, considerei-as prejuízo por causa de Cristo. Mais que isso, julgo que tudo é prejuízo diante deste bem supremo que é o conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi tudo e considero tudo como lixo, a fim de ganhar Cristo e ser encontrado unido a ele. É isto, não com a minha justiça que vem da lei, mas com a justiça que vem pela fé em Cristo, a justiça que vem de Deus com base na fé. É assim que eu conheço Cristo, a força da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos, tornando-me semelhante a ele na sua morte,
para ver se chego até a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido tudo isso ou já me tenha tornado perfeito, mas continuo correndo para alcançá-lo, visto que eu mesmo fui alcançado pelo Cristo Jesus. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, faço, esquecendo o que fica para trás. Lanço-me para o que está à frente. Lanço-me em direção à meta para conquistar o prêmio que do alto Deus me chama a receber no Cristo Jesus. É assim que nós, os perfeitos, devemos pensar. E se tiverdes em outro modo de pensar, nisto também Deus vos esclarecerá. No entanto, qualquer que seja o ponto a que tenhamos chegado, continuemos na mesma direção. Irmãos, sede meus imitadores, todos vós, e reparai bem os que vivem segundo o exemplo que tendes em nós. Já vos disse muitas vezes e agora o repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, a glória deles está no que é vergonhoso. Apreciam só as coisas terrenas. Nós, ao contrário, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos como Salvador o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, graças ao poder que o torna capaz também de sujeitar a si todas as coisas. Então vamos lá, né? Um ponto forte dessa carta, desse capítulo, desta carta, é a, a construção, né, do agente pensante na reflexão das divisibilidades que os aprendizados, né, os sentidos dos homens renaltecem, enaltecendo e ressuscitando o enaltecimento com a técnica de lembrança. E a lembrança, ela vem do medo de não lembrar. E aí, quando a gente tem medo de não lembrar, a gente ataca a natureza para transformar a natureza em uma eterna lembrança. Isso se chama circunscrição. Isso se chama sistematização. A gente ajusta a natureza. Todas essas palavras bonitas, elas são porque nós entramos em estado de luto. Perdemos muitas vidas, lutamos muito para lembrar. E a saudação por essa conquista é a teimosia de ressuscitar esse teimoso,
de escrito nisso. A gente ressuscita esse teimoso pela circunscrição. É uma cirurgia. É como se a gente realmente fosse circuncidado, cortado o nosso pecado, né? No sentido metafórico, né? No sentido é, de da linguagem, né? É, mas o que acontece? Essa essa figuração, ela representa a nossa busca técnica, não é tecnológica, é técnica de construir força no homem de controlar os impulsos da carne. E existe um eufemismo aí, porque os impulsos da carne são as vontades de gozar de tudo quanto puder, né? O encher de todos os sentimentos possíveis, principalmente os prazerosos. Roubar, matar, pegar as mulheres, matar os filhos, matar os fracos, esfregar na cara, se você é fraco, morra, pá! É, esse estado de bravura, né, ele morreu entre nós. Na verdade, ele vem sendo vencido pela circunscrição, pelo gesto de saber lembrar desse exercício em momento de desafiador, ou seja, desafinador. É no momento que você se olha no espelho e olha e pensa: o que eu tô fazendo aqui? Que idiotice! Que dia chato! Nossa, se eu pudesse acabar com tudo, se eu pudesse não ir me encontrar com aquelas pessoas, se eu não pudesse não sentir mais isso. Isso é a desafinação. É o desafio da vida de continuar vivendo, é esse. É você reestruturar o sentimento que antes lhe havia sentido confortável para se erguer. E o que o ser humano faz nessa composição cristã? Ele observa itinerariamente a carne, porque sabe que a carne ela se desafina pelas osmoses, pelos destemperamentos observativos, no sentido dos sentimentos que são esvaídos pela interrupção de outros agentes. E aí a gente cria métodos de suportar esses outros agentes até conseguir coincidir com matemática, com instalações, a presença ou a eminente presença de um agente desequilibrante para, ao mesmo tempo, concorrer contra esse agente, nos tornando agonistas a ele, ou seja, nos rendendo a esse desafio. E aí a gente tem o teatro e o artista, a persona. E a persona nos faz acreditar que conseguimos redigir em nós textura para suportar qualquer meio de desafinar a ação. Quem que são esses desafinantes? São os demolidores de sentido ou
denominadores incomuns ou demônios. Denominadores incomuns são aqueles números que não fazem parte do conjunto de contas que você está em uma circunscrição, ou seja, em uma sistematização de processamento de dados. Então existe a progressão, a decreção, e existe todo um algoritmo, um programa dessa progressão e desse controle de atividade progressiva ou decrescente, né? Ou redutiva. Vai de acordo com a sua programação, a sua intelectuação consigo mesmo. E o que o escritor ele traz para nós? Ele diz assim: olha, eu não posso dizer que eu cheguei lá, mas eu continuo tentando. Eu não deixo a carne me vencer, eu não deixo essa osmose, o pecado me contaminar tanto que me desvaira, né? Que me faz matar, que me faz roubar, que me faz me prostituir, que me faz morrer, né? Então ele sacrifica tudo, dá tudo de si para praticar esse receber Cristo. Ele não sabe se, né, ele tem esse Cristo, mas ele tenta ter, porque ele acredita na existência desse ser que é o ser superior, que é aquele que está pronto para ser vivo, né, se manter vivo. E aí o que acontece? Acontece que para você encontrar ou vencer o desafio, às vezes você tem que abandonar as coisas terrenas. Pois às vezes, dependendo do desafinar, a luta contra esse desafio, esse desafinar, é você abandonar aquilo que faz justificação para ser desafinado. E aí você fala assim: não, aqui ó, toma, eu me entrego. Se é isso que tá, né? Tchau, coisa terrena. E aí você vai no espírito e controla-se. Você consegue fazer a configuração no seu organismo para desarticular o mal de si, né? Descontrair essa impressão, essa pressa, essa manifestação de humilhações, né? Vamos dizer assim. E aí a gente consegue transformar esse corpo humilhado em um corpo glorioso, né? Ou semelhante à glória. Aquilo que assemelha à glória. E aí você consegue retomar o caminho de treinar, servir para isso, né? Para ser vivo. Ser vivo já é Cristo, já é santo. Pensa só, ser vivo já é tão suficiente, tão grande, tão maravilhoso, que às vezes a gente até esquece disso pela quantidade de maravilha que a gente tem no mundo. E aí ao esquecer que somos maravilhas, a gente passa a descuidar da maravilha que somos, né? Do reflexo que conseguimos conter a partir das contas e das unidades que nos tornamos com a vida, a partir da comunhão ou comunicação, né? Essas alianças com o bem. E aí, quando a gente está mal, a gente tem a graça de reconhecer, né?
confessar esse mal e encontrar o bem, ou pesquisar o bem e ir para o bem. É, Só que às vezes existe desafios para isso, e o desafio às vezes é abandonar as coisas terrenas, é, conscientizar-se, né, dizer, opa, eu me sinto mal por ter mais do que o coleguinha e eu não preciso desse mais. Eu preciso assumir que eu me sinto mal. Eu preciso de me humilhar, de eu não posso continuar argumentando essa mentira que me faz tão mal lá no fundo do meu ser que sabe que seria mal a mim se eu não fosse esse ser privilegiado, esse ser aquilo. Eu não posso me abster da minha comunhão com o todo, pois isso pode ser muito perverso a mim e a quem eu amo. Isso pode contaminar com o mal, desse mal pode partir para quem eu amo e eu vou me tornar muito infeliz por isso, porque de alguma forma eu vou saber da onde vem esse mal em minha família, em meu meio, e eu não vou fazer nada quando eu já poderia estar fazendo, porque eu sei que eu acordo isso, que eu tenho concordado com isso. Eu vejo, mas não falo. Eu me abstenho de dizer, né? Piedade dos meus irmãos. Piedade, Senhor. Piedade dos meus irmãos. Obrigado por toda essa reflexão, toda essa graça, mas eu não preciso disso tudo enquanto eu sei que meus irmãos, aqueles que lutam firmemente para não me matarem, para não me roubarem, para não fazerem um mal grande a mim e minha família. É, e é assim, né? Essa é a verdade. Já pensou se o mundo é, não trouxesse a palavra de Deus, o entendimento e fizesse essa cirurgia de contenções? Muito provavelmente nós nem estaríamos aqui. Esse desenvolvimento, essa operação católica ou cristã, é, falando lá dos séculos passados, né? Na confecção da sociedade e na proteção e na seguração desse evangelho, né? Eu diria. Ah, então, se vocês podem, né, ter tudo que tem, é preciso ter também a consciência de pensar na vida das pessoas que estão passando e que estão sofrendo pela pela descompreensão do ser humano em suas escolhas, porque não são todos que escolheram terem carros, terem estradas, terem hospitais, terem tudo isso que se diz ser bom, mas às vezes para as pessoas não faz diferença. Às vezes faz diferença na argumentação do doutor que diz que é doutor em relação ao outro ator ali que diz que não teve piedade dele. Porque se o tivesse, ele é da mesma família que o doutor, ele poderia ser doutor. Falando generosamente, falando no sentido do homem, do genes, desse embrião, né? O embrião que vira Gabriel, Daniel, Daniel não, Gabriel, Rafael ou Miguel, ou algum atento a isso,
por pertencer a esse sufixo el, ou seja, escala de reflexão. Então, pessoal, estamos atentos e continuemos atentos. Por favor, pelo amor de Deus, tenham piedade das pessoas. É muito sofrimento. As pessoas elas não querem esse poder que é recreativo no sentido da ilusão. Elas querem o poder de partilhar a mesa do Cristo de verdade. Não é do falso Cristo, do anticristo. Aquele que quer adquirir aquilo que você tem de excesso, né? Aquilo que, por exemplo, o anticristo ele vira e fala assim: você aí que tem 10 e precisa de 8, me dê os 2 aqui. E não é isso. O verdadeiro Jesus, né, ele tudo, quer tudo para o bem. O bem é a distribuição igual, é o par disso, é o paraíso, é o equilíbrio, paraíso. Não é o desequilíbrio. Não é eu preciso, sendo que às vezes nem precisa. Por que você precisa e o outro não? Por que você se permitiu fazer uma escolha desonesta assim? Por que você se permitiu ser tão diferente assim, a ponto de precisar de uma coisa aterrorizante? Por que o seu medo é tão grande assim? Por que o seu pai é esse? Por que você não escolhe o pai de todos nós? Deus. Por que você tem que escolher esse pai aí, Drão? Por que você não escolhe o pai de todos nós? Por que você não escolhe a mãe de todos nós? Por que sua mãe tem que ser essa mãe aí? Por que você tem que viver nessa mãe aí, ó? De precisar disso, de arrecadar isso, de ser essa configuração? A gente não quer isso, a gente não está pedindo isso. A gente está pedindo, nós queremos, seres humanos, queremos viver para o bem nosso. Não para a prejudicação nossa pela capacitação da técnica de negociação e influenciação do aporte nutreico do ser em relação às suas edições pessoais, no sentido da democracia. Eu tenho o direito de investir no que eu quiser. Poxa, não é assim. Nenhum pai, nenhuma mãe pega um filho porque você é uma criança. Nesse país, você sempre é uma criança. Nenhum pai, nenhuma mãe quer o filho nessa democracia. Essa democracia não. Você pode escolher qual estudo, qual isso, qual. É claro que a gente não vive num país certo, né? Num país bem. Nosso país vai muito mal. Ele não está bem não. Porque as pessoas elas têm que fazerem provas para se manifestar. É estranho, é difícil colocar isso na prece. Mas um país que duvida da vontade de um ser, ou seja, ele não quer investir ele pode ter vontade e pode errar, desde que seja vontades boas.
Pode estudar o que você quiser. Se você tiver errado, tudo bem, estuda, continue estudando outro. Se você não quiser estudar, vai ser a mesma coisa. Abracemos-lhe. Agora, dizer que quem estudou é melhor do que não quem estudou, poxa, pai, você tá mal, cara. Que isso? Isso aí é pobreza sintética, sintetizando. Você é um país muito rico para admitir isso. É seu filho. Queira admitir isso na graça que Deus, o Criador da perfeição, o fez. Não queira a sua vontade, mas a vontade de Deus. Então, presta bem atenção e confia nos seus filhos, pais. País. E aí, precisa de fazer prova. Quem tirar o melhor resultado vai poder escolher. Alguns não vão ser classificados. Você não foi classificado no curso que você queria, mas você pode escolher outro curso. Você. Cara, é humilhação atrás de humilhação. Pais, é isso que você quer para os seus filhos? Irmãos, é isso que você quer para os seus irmãos? Pois se não, então não está certo. Queremos admitir que não está certo. No país em que a gente vive, o Brasil aqui, não, o Brasil não está certo. Tem que acertar. E de veras, é simples. É simples. Não é difícil. É só querer. Mas por que que uns não querem? Eles têm poder para não querer. Eles choram tão alto que o país, eles ganham tanto dinheiro, eles choram tão alto que o país não faz nada. Deixa pra lá. Fala assim, tá bom, meu filho, então para de chorar. Pode ficar aí com a sua indústria, com a sua empresa, com a sua riqueza e sozinho, então, do jeito que você quer e beleza, tranquilo. Ou em vez do país chegar e falar assim, cara, eu vou sacrificar você então. Para o bem de todos os filhos, eu sacrifico você. Ou vou elaborar, eu vou te mostrar como vai fazer bem para você e para todos os seus irmãos, para toda a natureza desse país que é sustentado democraticamente no sentido político para dar às pessoas um sentido para viver em comunhão, em comunicação, em interação, de trabalhar para o bem de todos e não na humilhação de trabalhar e se sentir uma desgraça, ter preconceito de si mesmo, porque em relação à grande quantidade de pessoas, você é um merda num sentido de valor. E aí você tem que recorrer à Bíblia, a textos bíblicos, a palavras e sei lá o que, e consultórios de para achar que tá tudo bem, criar uma poção mágica que te faz ver tudo bem, né? Uma droga mágica, uma alucinação. Nossa, eu sou o que Deus quer. Eu sou aquele humilhado, aquele que deu tudo para se manter fiel a Deus. E não tá certo, né? Só que é uma pena. Eu sinto pena do povo, da população, né, que a gente chama de irmãos, porque é, eu tenho pena do ódio que eles sentem, né, de lutar para que as coisas não vão bem, né?
por que eu sinto pena das pessoas serem assim? É, elas procuram fazer só a vontade delas, né? Porque querem trabalhar longe de casa, querem ter as coisas só para si, né? Ou primeiro para eles. Então todo mundo já conhece essas pessoas. Aquelas pessoas que são falsas, né? Elas fingem que elas estão sempre em técnica de jogo. Elas estão jogando ali para ser o primeiro, o ganhador, ganhar mais. E às vezes elas bolam falsidade ali para ganhar mais. Aí, todo mundo conhece, a gente conhece os cidadãos desse país. São os falsos. É, são falsos. Só que, né, se não for todos, é a maioria. Vai dizer assim, é porque faz tudo errado, nada certo. Todos estão ali no falso, lá dançando a falsa, né? Só para ganhar mais. Então é uma pena, porque o que mais? O que você quer ganhar mais do que a vida? Você quer ganhar a minha vida? Você quer que eu vou lá, trabalho para você? Aí você vai, aí você quer emagrecer, aí você quer que eu vou lá, faça uma atividade para você emagrecer. Não dá, cara. Não dá para eu arrumar a sua vida, não dá para você ter mais de uma vida. Se satisfaça com a sua vida e para de lutar pelos argumentos que fazem você precisar mais do que as outras pessoas. Para com isso. Seja forte para admitir que você tem necessidades iguais a qualquer um e que não tem nada que diga e que admita que você precisa mais de ajuda do que outro, né? Porque é isso que faz você que traz para nós a desgraça. É isso que faz o ladrão roubar, o assassino matar, a, o ser humano se falsificar, não ser vivo, se drogar, para em algum momento viver aquela ilusão de que tem poder sobre algum ganho dessa divisibilidade, enquanto a gente poderia estar realmente ganhando nessa divisão de bem, né? Então as pessoas elas não precisam de fingirem que estão ganhando, tomarem aquela poção mágica e falar assim, não, pelo menos eu sou um leitor aqui, eu sou um estudante, eu estou lendo, eu gasto meu dinheiro com livro, pelo menos eu gasto meu dinheiro com cerveja, pelo menos eu gasto meu dinheiro com prostituto, pelo menos eu gasto meu dinheiro com babaco, pelo menos eu gasto meu dinheiro aqui com empregada. Ah, pelo menos eu compro minha comida ali. Eu ajudo o trabalhador aqui. Que isso, cara? Que idiotice. Que país em maus lençóis. Você não consegue ver que o país está muito mal por isso. Né? Esse pelo. Né? Você pega, vai fumar uma droga, vai fazer um negócio assim, e vai pensar assim, que momento massa, que legal, olha só, estou me desligando do mundo, estou vendo aquela graça, aquele amor e tal, só naquela testa, aqueles textos vibrantes por essa dependência.
enquanto você poderia estar vibrando pelas vidas que vivem na natureza, pela divisibilidade da compreensão e composição social, mas você abandonou tudo isso para coisas terrenas. E precisa de todo dia precisa da sua pílula mágica, da sua método de contenção. E eu me incluo nisso. Eu tô nessa desgraça. Eu vivo nesse país, nessa como nessa patologia, né, ah, que é inclassificável, né? É, é muito triste, porque realmente, né, as pessoas elas falam, o dinheiro ele não é a solução, porque muitas pessoas vão ter o dinheiro e não vão saber como investir. Precisa de educação de investimento. A gente não precisa de dinheiro. E a educação, ela não é você sentar e escutar e fazer, imitar. A educação é errar e aprender com o erro. Mas para errar, você precisa de ter uma oportunidade para errar e você precisa de ter pessoas que apoiam o erro, que estão ali sem desespero de ter que vender mais, pois a loja ela precisa de ganhar, porque nós ganhamos juntos e não com a minha loja comparado à loja do vizinho, porque não tem lucro maior do que todos puderem ter aquilo que realmente precisam, serem verdadeiros, porque a mentira cobra caro. E a mentira faz as pessoas terem que trabalhar mais, pessoas querem vender mais e mentirem para as pessoas. E vocês não entenderam isso ainda. Vocês não entenderam isso ainda, que vocês estão matando a natureza. Estão querendo poderem chegar de carro, de avião, daqui a pouco fura a terra para fazer mar para lá e para cá, para poder também andar de barco para tudo fazer uma Veneza aqui no Brasil. Daqui a pouco faz trem para lá e para cá também. Que isso, cara? Pra que você vai acha que isso é mais inteligente, é mais produto para você? Cadê a satisfação, velho? Cadê a comunicação? Cadê a reunião com as pessoas? Cadê o brincar de, né? Por que você está tão preocupado em dar uma vida boa pro seu filho? Que isso, cara? Viver já não é autossuficiente? Já não é bom pra caralho? Quando você era criança, você não falou assim, caralho, que chocolate de paz, cara! Que gostoso! Nossa, se eu pudesse, eu ia comer isso aqui todo dia. E agora você pode comer isso todo dia, mas você não quer comer todo dia o chocolate. Você quer comer o sangue das pessoas. Você quer que elas trabalhem para você, com o sangue delas, poder comprar tudo aquilo que elas não podem comprar. Porque você é inteligente. É. Inteligente, interessante, surpreendente. Eu prefiro abandonar a minha vida para assisti-lo. Se pudesse, eu seria como és. Oh, espetáculo! Né? E aí, as pessoas elas não sabem o que é o espetáculo, a hora disso, a hora daquilo.
E isso está errado. E eu não sei por que os professores não fizeram a revolução deles para melhorar isso. Eu não sei por que o pessoal de saúde não fez a revolução deles para mostrar o que, que realmente a saúde é. A saúde não é você ganhar dinheiro para pagar plano médico de saúde, não. Isso aí não é saúde, não. Você tá doido? Pra você pagar plano médico porque você já tá marcado, precisa de cirurgia. Isso não é plano de saúde. É, é, lazer não é você tirar foto para os outros assistirem. Isso não é lazer. Cara, se você soubesse o que é lazer, você falaria assim: nossa, viver vale a pena. Porra, isso é lazer. E lazer não é você juntar 10 mil reais para ir para fora. Isso é um. O que, que você está fazendo quando você junta 20 mil para comprar uma viagem para fora? Você está ajudando o amiguinho a ser rico e feliz no trabalho dele. Mas você mesmo não está tendo lazer nenhum. Porque você está lá no trabalho, suando, sacrificando. Seria um lazer se você pudesse o fazer com graça e de graças a Deus, como seu pai te levando, com abundância, e não com sacrifício e suor, para dizer ao povo, anunciar aos povos que foi ver mil maravilhas, quando a maravilha esteve sempre do seu lado. Sua mãe, seu pai, as carnes por aí afora que vivem e se sacrificam, tá sempre aí do seu lado. Que, que maravilha é essa que você foi ver? Né? Que lazer é esse que você chora e ninguém te vê chorar lá na hora que você está trabalhando? Falando assim, vou tirar muitas fotos lá, eu nunca fui, mas eu vou falar para meus colegas, eu vou falar para o meu filho que eu fui pro outro continente, eu viajei que vaidade é essa? Né? Que entupimento de vendas, isso é venda, tá te cegando, é cegueira, você não enxerga, não, né? Então acorda e o lazer ele é muito diferente. O lazer é você ter saúde e caminhar. É você caminhar e não comparar a paisagem, mas se equiparar a ela num sentido de univer sensação. Agradar, lazer, sensação. Não é você pensar logicamente na insuficiência de ser por existir aquele outro ser e pensar deboladamente como se tornar superior suficientemente para tornar o outro ser insuficientemente inferior a você. Quem é você? Que idiota você é? Que monstro você está confeccionando para ir nas festas de monstruosidades e dançar a monstruosidade de ser? Porque você, nesse sentido, és um monstro. És um monstro coberto de Satanás, de desafinação. Você não entende que nós unidos somos mais perfeitos ainda, se somos perfeitos? Mantemos a perfeição mais viva ainda, mais potente. Então, essa que é a mensagem, né, que a gente tem hoje. Está escrito lá na Bíblia, ó,
Eu não tenho convicção, mas eu tento. Eu não sou afinado, mas eu tento afinar. Eu luto contra isso. Eu quero seguir Jesus. Eu luto para abandonar. Então é exatamente isso. É, é você encontrar a verdade, né? Parar de ficar navegando nessas ilusões, nessas disposições de previsibilidade científica, né? Pois isso tudo é uma venda. Aquilo que os seus olhos veem é a verdade. Aquilo que você chega até você é venda. A isso você não tem parte nenhuma. Você quer vender exame, você quer vender passatempo, quer vender raciocínio lógico, quer vender, ou você quer viver, né? Aí é que tá. E o maior problema é que a sociedade, o lado socioeconômico da nossa sociedade, ele não presta pra gente viver. Ele manda a gente pro caixão o mais cedo possível. Ele não presta pra gente viver, porque ele não dá meios financeiros de sermos bens no sentido de comunhão, né? Comunicação, de amistosidade, amigabilidade. E aí as pessoas precisam às vezes fingir o que não são para terem momentos que simulam isso, né? Que permitem isso, mas elas não são felizes com o que está acontecendo. E quando as pessoas não são felizes, elas se unem e elas ficam mais infelizes. Né? Então, tem isso também. Não é apenas falar assim, eu sou forte o bastante, eu vou lá e vou fingir que eu sou comunhão. Eu sou amigo dessas pessoas, aquilo. E aí você vai lá e aí você nunca mais volta, né? Então não é assim. Tudo tem a sua o seu preparo, né? Então tem coisas aí que deveriam ser levadas mais a sério, mas as coisas não estão de acordo, né? Tem muita coisa que é feita com segundas intenções, terceiras intenções e que de um modo muito triste acaba interferindo na nossa idealização de país. São investimentos, são relações humanas, investimentos humanos, planos de governo que não sustentam o indivíduo no sentido da necessidade de, de crescer em vida, né? E aí as pessoas elas vão cada vez mais se aprisionando e aceitando a morte a qual a todos esperam, né? Uma vez que é menos um para competir com a gente, né? E deveria ser uma vergonha, né? Assim, ixi, o cara ali tá comemorando a morte de alguém porque esse alguém ia competir com ele.
mas é extremamente normal, né? Olha que paradoxo, né? Eu quero ser bom, mas eu comemoro a perda do outro, né? A morte do outro. E é certo eu comemorar, porque já tá tão concorrido e eu tenho medo de não vencer. Será que eu sou mal por isso? Ou meu pai me ensina a ser assim? Ou meu país? Então é isso, né? Essa foi a nossa relação com o capítulo 3 de Filipenses. É, a gente se vê no próximo vídeo, então. Um abraço para vocês e fui!